Sejam bem-vindos ao canal Sky. Peço para que se inscrevam, compartilhem o vídeo e gostando deem um like. Hoje eu trago para vocês dois Hot Wheels ID. Eles são da linha básica, são difíceis de serem encontrados, pois são pouco fabricados e são muito procurados por revendedores. Eles vêm no blister branco e isso faz chamar a atenção, né? E traz detalhes aqui do celular, traz a informação ID, app. Aqui ele faz uma remissão a escanear o veículo. Esse é o modelo 4 de 8, é o Motosaurus. Ele tem uma numeração diferente do Motosaurus normal, da linha básica, tá? Ele traz aqui a informação App Store, Google Play. Traz aqui que é para mais de 8 anos. Ele traz uma setinha aqui informando o chip, que dá para ver aqui embaixo. Esses eu adquiri por R$14. Existe a versão específica Hot Wheels ID, eles vêm em pequenas caixas, tem rodas diferenciadas, a Mattel diz que proporciona maior velocidade. O restante é bem parecido. No Brasil eles custam entre R$150 a R$230. É possível também encontrar o portal. Eu encontrei na internet, no site da ReHap, pelo preço de R$900. É possível encontrar também com revendedores, com um preço mais caro. Fora do Brasil, os veículos específicos vendidos nas caixas custam de 8 a 16 dólares. Então o valor é entre R$46 a R$91. As curvas são vendidas lá fora por 40 dólares, equivalente a R$228. A pista completa com 3 carrinhos ID custa lá fora 115 dólares, equivalente a R$655. Isso sem contar o frete ou impostos. O portal custa 19 dólares lá fora, equivalente a R$108. Como falei, nós temos o Motosaurus. O modelo Motossauro foi lançado inicialmente em 2017, subsérie Street Beasts. Teve a numeração 264, do total de 365 modelos. E teve uma outra cor, que teve a numeração 349, do total de 365 modelos, de 2017. O Motosaurus teve outro lançamento em 2017. Também teve a versão Monster Truck. A Hot Wheels fez vários modelos estilo dinossauros, até hoje. O último modelo que saiu do Motosaurus é esse que eu trago. É de 2020, a subsérie Street Beasts. A versão normal dele teve a numeração 138, do total de 250 modelos lançados em 2020. Ele teve a versão normal da série básica e a versão ID em 2020. Foi lançado também outro Motosaurus em 2020, mas na linha Super Higgs. Veio um Motosaurus e um caminhão, com tema dinossauro ou jurássico. Aqui temos o Twin 1000. Twin 1000 é um Hot Wheels mais famoso e popular de todos. A Hot Wheels lançou seus primeiros carrinhos em 68 e o Twin 1000 foi lançado no ano seguinte, em 69. Então podemos dizer que ele faz parte dos primeiros lançamentos da Hot Wheels. Em 76, o Twin 1000 foi renomeado para Twin 1000 2, mas sem muita alteração no design. Bem mais para frente, o Twin 1000 2 teve alteração no design. Na sequência foi feito o Twin 1000 3, o Twin 1000 Gen-E, que seria a versão do veículo elétrico, e também teve a versão Tuned, que é a versão desenho animado. Twin 1000 foi feito também pela Mega Brands, que também é da Mattel. Esse que eu trago é o último lançado, é de 2021. Ele é o modelo 2 de 8 dos ID, que foram feitos na linha básica de 2021. Embaixo ele também tem o chip, como qualquer outro veículo do ID. Teve também a versão normal na linha básica, em cartela azul. O modelo era o 61 de 250 modelos de 2021.
Bem, sobre Hot Wheels ID, o Hot Wheels mudou o conceito de carrinhos em 68 e agora a Hot Wheels tenta novamente subir para um novo patamar com o lançamento do Hot Wheels ID. Hot Wheels ID é um novo sistema de diversão lançado em 2019. Foi lançado exclusivamente para a Apple, mas já existe a opção para download em Android. Ele reúne a experiência física com a digital. É uma evolução da marca. Fisicamente temos o veículo específico com chip, pista e um portal inteligente. Digitalmente o jogador tem acesso à central digital, garagem digital, para administrar sua frota de veículos. Avaliar o desempenho dos veículos, competir com outros jogadores, com competição no mundo real e competição no digital. Na área digital, o jogador poderá fazer upgrades do veículo. O portal analisa seu veículo ID, rastreia a velocidade, conta as voltas por meio de sensores infravermelhos, mede a distância percorrida na pista. Os dados de desempenho, distância percorrida e evoluções são salvas na rede. A pista, chamada de Smart Track, vem com design novo, feita para aumentar a velocidade e melhorar a corrida, os saltos e as colisões. Bem, a ideia que eu vou falar agora pode ser exagero, mas é a ideia que a Hot Wheels traz. Ela quer inovar novamente, como fez em 68. Hot Wheels, com Hot Wheels ID, quer trazer a seguinte ideia. Meça seu desempenho, acompanhe o seu progresso, registre sua velocidade, acrobacias, vitórias, colecione carros, desafie seu recorde anterior, suba de nível, desafie os outros jogadores pelo mundo. Falando sobre a minha experiência, eu instalei o game e escaneei os dois Hot Wheels ID que eu tenho. O teste foi feito em dois Samsungs, no Galaxy J7 Metal e no Galaxy A32. Vou falar o que eu constatei. Quando você escaneia o carrinho em um celular e depois escaneia o mesmo carrinho em um outro celular, o primeiro celular perde o carrinho escaneado. O que você evolui no game não vai para o carrinho, a evolução fica salva na rede, para aquela identidade de chip. Assim, quando você escaneia o carrinho em um outro celular, num celular novo, o game libera o carro com toda a evolução já conquistada, pois a informação está salva na rede. Até onde eu joguei, as pistas ficaram muito repetitivas, sempre aquela cor laranja com azul ou amarelo, tudo muito igual. Eu não cheguei a desbloquear nenhum mundo novo. Percebi que mesmo competindo com grande diferença de poder, ainda assim tem a chance de ganhar ou perder. Se você bater 3 vezes, tem muita chance de perder. Se você guardar todos os turbos para o final, tem muita chance de ganhar. Então essa é a minha dica. Tente não bater mais de 2 vezes e guarde os 3 turbos para o final. O game traz o Bonnie Shaker para uso. E eu consegui liberar outros veículos também. Liberei o Mystery Machine e também o Nissan e outros. Porém, todos são mais fracos que os dois que eu escaneei aqui. Cada corrida ganha, você ganha moedas ID. Com essas moedas ID, você pode evoluir veículos escaneados, veículos liberados ou liberar veículos novos. O game tem muita característica de jogue para liberar e para ganhar moedas. Você completa missões e sempre falta um pouco para liberar outras missões. E mesmo sendo repetitivo, isso te prende no jogo. O som e o gráfico são bons, é um jogo fácil, são grandes as chances de vencer. É um jogo para distrair. Eu vejo que o nível baixo de dificuldade ajuda a ser um jogo mais para diversão e descontração. Para não ficar entediado, recomendo focar em cumprir as missões e liberar veículos novos, ou evoluir os veículos que já tem. Nos 2 celulares que eu testei, eu não consegui liberar a realidade aumentada, para nenhum dos veículos, nem os escaneados, nem os que eu liberei. Sobre a Mattel, ela foi fundada em 1945, a Mattel é uma empresa global de entretenimento infantil. A marca carrega atributos de qualidade e diversão. É a marca detentora da franquia Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, Thomas & Friends e Mega Construx, além de outras marcas. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo, digam nos comentários quais Hot Wheels ID vocês têm, falem sobre suas experiências, sobre a expectativa da Hot Wheels ID. Até a próxima!